Então, pessoal, o que vocês não me pedem que eu não faço? Até falar sobre pontos positivos dos nossos candidatos à prefeitura, né, nessas eleições suplementares, eu estou fazendo. E eu confesso que esse vídeo foi um vídeo que eu me questionei muito. É um vídeo que eu tenho muito interesse em fazer, porque vocês bem sabem, a política, pra mim, é o combustível do meu motor, que nem eu brinco. Eu gosto muito da política, eu sou extremamente apaixonada por isso. E não é sobre cargos, não é sobre o desafio em si, mas é sobre as pessoas. É sobre a minha essência. A minha essência que é olhar problemas e solucionar. E nesse momento, eu fiquei extremamente angustiada e nervosa sobre o que falar. Porque eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram. Inclusive, se você está aqui e não me segue no Instagram, eu convido você a seguir, é Raiane Guterres. E assim, muitas pessoas falando... Nenhum dos candidatos é bom. Nenhum dos candidatos presta. Nenhum tem condições. E eu, na maior das boas intenções, eu pensei, não, capaz, isso daqui é o que a gente tem, a gente vai conseguir achar coisas boas. Nós vamos olhar, vamos ver o que tem de positivo nesse, o que tem de negativo naquele. E eu busquei refletir sobre um vídeo isonômico. Um vídeo onde eu não expressasse a minha opinião, a Raiane, advogada, terapeuta, que se posiciona num centro-direita, que tem muita visão sobre questão social também, muita questão sobre a empresa, sobre o negócio, sobre empreendedorismo, sobre influência, sobre meio ambiente, sobre crianças, mulheres. A Raiane que é de centro, a Raiane que não gosta de entrar em papo de Lula ou Bolsonaro, sabe? Socialismo ou capitalismo. Essas coisas, assim, que é tudo cortina de fumaça. É cortina de fumaça. E ontem eu vim pro escritório com a finalidade de gravar esse vídeo. E até coloquei lá no Instagram que a galera tava fazendo obra, que não deu pra eu gravar. E, na verdade, eu fiz 3 vídeos curtos de 3 minutos e meio, sobre cada um dos candidatos. Vídeos em formato de Reels para o Instagram. Onde eu contei, assim, racionalmente. Esse daqui é legal, isso não é tão legal assim. Mas depois eu fiquei pensando assim, não tá suficiente. Eu poderia ter gravado esse vídeo ontem, mas eu pensei assim, eu estou insegura porque eu não quero atrair pra mim inimizades e eu não quero também trazer um favoritismo, certo? Por quê? Dos 3 candidatos que a gente tem, 2 eu poderia estar trabalhando na campanha. 2 eu tinha promessas de espaço em governo, espaço até agora, se eu quisesse. E eu sou eu, né, galera? Vocês me conhecem, eu trabalho de um jeito que não é por cargo, não é por posição, é por princípios. E quando eu vim hoje pro escritório, eu tinha um caderno que eu comecei a esboçar questões gerais, aspectos gerais dessa campanha. E o que eu via de positivo e negativo em todos os candidatos. E depois, nas outras páginas, eu coloquei pontos positivos do fulano, pontos negativos do fulano, pontos positivos da fulana, pontos negativos da fulana. Mas eu deixei esse caderno em casa e eu peguei essa folha aqui, dividi assim, que eu ia fazer uma coluna com esses pontos, que eu lembrasse agora. Mas ela tá em branca. E ela tá em branca porque todo mundo fala que não há pontos positivos ou negativos. E aqui do outro lado eu coloquei pra mim, Raiane, quais são, afinal, os princípios que eu olho para uma campanha, para uma candidatura? Eu prezo principalmente pela questão da autenticidade. E isso tem a ver muito com esse movimento que eu tô trazendo aqui para as redes, da gente voltar ao nosso centro, da gente ter uma restauração de identidade, nós sabermos quem nós somos, o que queremos e para onde vamos, para saber quais são os degraus que eu preciso, qual é o tipo de material que eu preciso para a escadinha da minha vida. Autenticidade disso tudo. E quando eu olho os candidatos e olho as pessoas que estão em torno dos candidatos, e eu não digo só de liderança política. A liderança política A, que era de tal candidato, agora tá com outro candidato. Mas as pessoas que estão em torno, aquela pessoa que tem uma ação social, que tem um projetinho e tá ali na convenção. Mas tá na convenção dos 3, sabe? E outro ponto aqui, a transparência. A transparência de falar de projetos, a transparência de falar o que tá fazendo, a transparência de tudo, sabe? Essa integridade, essa coisa próxima que a gente tem que ter com todo mundo, sabe? A honestidade. Outro ponto é a técnica. E a técnica, talvez aqui vai vir cancelamento. Talvez aqui vai vir gente falando, Raiane, nós precisamos de representantes de todas as classes. A gente precisa daquela pessoa que é analfabeta ali concorrendo para representar os analfabetos. A gente precisa daquela pessoa que tem só ensino fundamental para representar a galera que só tem ensino fundamental, mas eu acho que não. Eu sou totalmente contra isso. Eu sou totalmente contra. Por exemplo, eu lhe questiono. Se você for pegar um avião para ir daqui a São Paulo,
Você gostaria de ir com um piloto que é experiente ou um piloto que é o primeiro voo, né? Você gostaria de colocar para administrar a sua empresa uma pessoa que é analfabeta ou uma pessoa que tem uma faculdade de administração? E eu vejo que cada vez mais as pessoas elas estão assim, mas me deu 100 pila, mas me deu um cesto básico, mas me deu uns tijolinho para eu fazer aqui o muro da minha casa. E essas posições, elas têm me indignado, elas têm me inquietado, porque é por isso que o Brasil tá do jeito que tá. É por isso que tem gente que fica aí debatendo, é Virgínia ou namorada de quem? É Zé Felipe. Zé Felipe é o cantor. Tem o jogador lá de futebol. Ou tipo, o jogador de futebol, o Neymar e a Bruna Marquezine. É só desse tempo. Eu nem sei quem namoram cada um. Sabe? É o pão e circo. É ficarem falando sobre a ala do samba que beneficiou o Lula, em vez de estarem falando sobre uma cientista que tá aí revolucionando a história da ciência. Sabe? É não dar valor para as coisas que precisam ser dada o valor. Sabe? É passar aí julgamentos, abusos do STF, julgamentos de banco, escândalos, assim, pelos nossos olhos. E não é problema lá de Brasília. Não é problema, isso aí é coisa de político grande. Não, é aqui em Viamão. Aqui em Viamão a galera que troca o voto pelo muro, pelos tijolos, por uma telha, por um cesto básico. Sabe? Isso daí hoje de manhã eu fiquei refletindo e orando muito. Orando muito pra me questionar, poxa Deus, o que eu vou falar? Sabe? Porque, bem ou mal, todo dia, quando eu abro minhas redes sociais, tem alguém dizendo, Raiane, tu é fundamental pro meio político, porque tu traduz pra nós as coisas, porque a gente não entende. E tu traduz as coisas de uma forma legal. Tu traz aí uma proximidade com as pessoas, tu é carismática, tu é simpática, tu tem um conhecimento, a gente precisa de ti no meio político. Mas ao mesmo tempo eu também tenho pessoas dizendo, nossa, Rai, tu vê, né, é cada vez mais sujeira, tu é inteligente, não te envolve com essas coisas. E por muitas vezes eu me questionava e me questiono, e às vezes vem isso na minha mente. Poxa, Raiane, será que a política vale a pena? Será que não é uma perda de tempo, realmente? Será que tu não tem que ficar só advogando? Ou será que tu não tem que abrir o teu espaço terapêutico? Só que cada vez que eu vejo índices de feminicídio crescendo, crianças sendo abusadas, desvios que eram para estar sendo para rua, para iluminação, para desenvolvimento, sumir, eu fico, gente, mas se as pessoas boas não se envolver, quem vai se envolver? Quem vai fazer pelas pessoas? Sabe? E para mim, essa questão da técnica, do conhecimento, ela é fundamental no meio político. Não dá pra colocar uma pessoa que não consegue administrar a própria vida, administrar uma cidade do tamanho de Viamão. Sabe? A gente precisa de gestão, a gente precisa de técnica, a gente precisa de trabalho. A gente não precisa de populismo, a gente não precisa de diz-que-me-diz-que. A gente não precisa de votação e brigada dentro de Câmara de Vereadores. Mas que absurdo! Mas nem quando tinha 100 políticos de uma família só tinha tanta briga na Câmara como tá tendo agora. Sabe, essas coisas elas têm me questionado. Poxa, Viamão já nunca foi boa. E tá aí de mal a pior. Sabe? Eu me preocupo muito com essa cidade. E eu fico assim, chocada. Eu fico chocada. Achando que, né, realmente é melhor não se envolver. Deixa se matarem. Mas e aí a dona Tereza lá, da Vila Elza, que precisa de um medicamento? E o seu João, lá da Martinica, que tá com um buraco, um rombo na saída da casa dele? E eu não tô falando que a política ela é sobre entregar medicamentos e tapar buraco. E essas coisas não precisavam ser debatidas. Elas não poderiam estar na pauta. Isso é o básico. Isso não é promessa. Isso é dever do político. E será que um candidato que está prometendo aí mundos e fundos, secretarias, cargos, CCs, vai se preocupar com a dona Terezinha e o seu João, do exemplo? Não vai. Não vai, porque ele tá manejando quem vai ficar em qual cargo. Então, gente, aí a empatia, eu coloquei aqui como um princípio, são os meus princípios, né? A empatia de olhar as pessoas como pessoas e não como coisas. Eu acho que eu vou pegar aqui essa folha de ofício pra gente pensar juntos, porque todo mundo que comentou nas minhas caixinhas só falaram coisas ruins. Eu não tive um comentário de uma pessoa, esse candidato aqui é bom por isso, isso, aquilo. Não tive. Tá todo mundo insatisfeito. E eu me questionei muito se eu ia apoiar aqui a questão de não irmos às eleições. Não irmos. Votar nulo, votar branco. Porque é, de certo modo, um voto de protesto. Eu não concordo com votos nulos e brancos. Mas, num cenário como esse, poderia ser uma alternativa.
E eu me questiono isso o tempo todo porque eu sou eleitora viamonense, eu vou precisar votar. Só que não adianta as pessoas falarem assim, porque ninguém presta e todos são ruins. Tu vai ter que votar em alguém, meu irmão. Vai ter que escolher alguém. E se tu não gosta de nenhum, coloca o teu nome à disposição. Apoia alguém que não tem essa rejeição, não tem esses problemas. Apoia alguém novo. Sabe, cenário de nacional, cenário Brasil, a gente sempre tem um candidato bom. A gente sempre tem um candidato bom concorrendo. Mas ele nunca vai pro segundo turno. Ele nunca tá na primeira opção das pessoas. Enquanto isso for uma realidade, a política não tem jeito, sabe? Então a gente tem que apoiar pessoas boas, tem que apoiar quem tá entrando agora, sabe? Então vamos tentar fazer aqui um pensamento. Vou anotar, eu vou escrever com você e a gente reflete juntos. Temos aí Michelle. Ponto positivo dela que eu acho. Poxa, é uma mulher. Cara, olha que orgulho. Eu falei no vídeo que eu vou postar no Instagram, que é um vídeo rápido, poxa, a gente nunca teve em Viamão uma mulher candidata com condições de ganhar. A gente já teve aí candidaturas de mulheres, mas que não era muito possível. Então, poxa, ela é uma mulher. E a gente vê, principalmente no período ali de pandemia, de crises econômicas, ambientais, de catástrofes, que mulheres, elas têm uma condição muito boa de manejar, de gestão, de acolher. Então, eu acho isso um baita potencial. Ela tem um curso superior, ela é enfermeira, né? Eu acho muito legal e muito necessário as pessoas da gestão pública e principalmente no cargo executivo terem passado pela experiência de uma formação acadêmica, uma universidade. E não é sobre excluir as pessoas que não têm instrução, não têm estudos, é sobre quem é que tu vai contratar para administrar a tua empresa? Qual avião que tu vai subir? É do primeiro voo, o carinha lá, o piloto do primeiro voo ou é o piloto experiente, sabe? Então, ter o curso superior é legal e ter na área da saúde é extraordinário, certo? Ela conhece a saúde. Ponto positivo, eu acho ela muito carismática, eu acho ela uma querida. Se é verdade, se não é, eu não sei, porque muitas pessoas já me falaram, Rainha, ela é arrogante, ela é não sei o quê. Eu não sei, eu sei que, não sei como, mas às vezes eu sou confundida com ela, né? E todas as vezes que eu fui confundida com ela, me trataram muito bem, com muito amor, com muito afeto, com muito carinho, muito solícitas pessoas. Mas eu não sei sinceramente como é que me confundem com ela. Eu acho que talvez a forma da gente se portar, de se relacionar com as pessoas mais afetuosa. E eu acho que isso é uma coisa muito legal. E atrelada à questão do carisma dela, eu acho que ela não tem a rejeição política. E daí a gente parte para os pontos negativos. Ela é casada, né, com o prefeito que foi afastado. Afastado por irregularidade eleitoral. E pior ainda, tem uma condenação criminal por crime contra a mulher. Então eu falei no Instagram que, poxa, isso daí pra mim quase que anula a qualidade dela de ser mulher. Não por anular, nossa, Raiane, como tu é drástica, como tu é radical. Mas não. A gente não atrai pessoas pra nossa vida que a gente não seja parecidos. Essa coisa dos opostos se atraem não é real. Então, se ela tem a tranquilidade de deitar ao lado de uma pessoa que cometeu um crime contra a mulher na sexual, o que esperar de Viamão? Sabe? Índices de feminicídio, acolhimento em casa, a roxa, aquela de acolhimento das mulheres, acolhimento de crianças, o que esperar? Sabe? O que demonstrar para a população se eleger uma pessoa assim, sabe? Que tá do lado de uma pessoa que cometeu irregularidades eleitorais. Tá? Outra questão de contras, cara, a saúde em Viamão, como é que tá? Tem pessoa que mente que é de Porto Alegre para ter acesso a posto de saúde. Essa é uma realidade. Pessoas que mentem ser de Porto Alegre porque não tem atendimento em Viamão. Não tem especialidades em Viamão. Solicita um exame e fica meses esperando, sem saber que posição na fila tu tá. Tu não sabe se é semana que vem ou daqui 3 meses que vão te chamar pro teu exame. Isso é grave. Muitas pessoas comentaram, poxa, não deu nem pra pintar lá o hospital de Viamão. Eu confesso que eu nem passo ali na frente do hospital, então eu não sei como é que tá. Mas a galera me falando na rede social que tá lá tudo descascando, nem uma pinturinha. Sabe? O que adianta dizer, compramos o hospital, mas nem pintar pinta. Sabe? Então, a questão da estética visual é uma coisa que é importante, né? Então, esse é um ponto negativo. E o outro ponto é as companhias, né? As companhias. Diga-me com quem anda que direis quem tu é. Eu não estou falando só do esposo dela. Estou falando dos aliados. Os aliados dela são muito questionáveis. E eu não vou entrar aqui em mérito para eu não ser processada. Mas, gente, tem galera lá sendo investigada a rolo. Sabe? O pessoal, assim, ruim, tá? Ruim. Em contrapartida, nós temos aí o Guto. O Guto, que foi um candidato que eu apoiei em 2024. Raiane, mas ele era o teu candidato a prefeito de verdade? Eu me filiei no partido dele. Eu estava no partido dele. Era o melhor que a gente tinha?
Naquele momento eu acreditava que era. É o que a gente tem de melhor agora? Não sei. Porque a gente observa que as alianças estão iguais. Não houve mudanças. E a gente pensa assim, para te ter um resultado diferente, tu tem que tomar ações diferentes. Então, tomando ações iguais, não tem resultados diferentes. Tu vai ter resultados iguais ou muito parecidos. Claro que tomar a mesma decisão em um contexto diferente gera um resultado diferente. Mas o nosso contexto ele não tá melhor do que de 2024. Essa é a questão. Tá pior. Tá, mas o que a gente vê ali de pontos positivos, que é o primeiro ponto, né? Cara, eu acho o Guto muito carismático também. Eu acho ele muito gente como a gente. Se eu fosse colocar em um arquétipo, a Michelle lá seria uma cuidadora, né? O arquétipo da cuidadora. O Guto seria o arquétipo do cara comum. Aquele cara que, anda de skate, né? Em 2020 ele fazia uns videozinhos andando de skate, toma um chimarrão, tem uma família bonita. Se eu ver ele numa praça, eu sei que eu consigo chegar nele e conversar, que eu consigo tirar uma foto, que eu consigo pedir alguma coisa, sabe? No sentido de, protocolos, né? Ele foi vereador, então ele tem esse acesso. Eu acho que ele é um cara muito carismático, muito querido, muito gente como a gente, tá? Outro ponto positivo é que ele tem aí uma narrativa, né? Uma narrativa de mudança. Uma narrativa de mudança atrelada à esperança. A gente sabe que o viamonense ele é muito carente de tudo, na verdade. Transporte, saúde, saneamento básico. E o Guto, como ele é um cara que ele não é do executivo, ele nunca foi prefeito, ele se agarra nessa narrativa. Ele diz, olha, eu sou diferente, eu nunca estive lá, eu vou fazer os projetos, as coisas com o povo, com a galera, né? Eu vou ouvir vocês, prefeitura de portas abertas. Então eu acho isso muito genuíno. Sabe quando ele fala, porque aqui nas nossas reuniões não tem pessoas aqui sentadas porque eles estão sendo ameaçadas de perder o CC. Porque é um servidor que pode ser destinado para longe. Não, aqui as pessoas estão aqui, não é por salário, é por ideais. Eu acho que isso é muito forte. Eu acho que ele segura muitas pessoas pela narrativa, sabe? E por estar no partido do Brizola, que muitas pessoas olham com bons olhos, isso é muito legal também. Outro ponto positivo é que o Guto tem aí uma visibilidade legal. Ele era da rádio, ele era da TV, ele tem contatos com deputados, né, com políticos, né, que nem a própria Brizola mesmo, que tá aí concorrendo a governadora. Então eu acredito que unir pessoas e pessoas com cargos políticos maior é bom, porque a gente consegue ter uma perspectiva de que se ele vencer, ele tem a quem pedir emendas, ele tem a quem apresentar projetos. Porque não vamos se iludir, o cara que assumir a prefeitura tá meio ferrado. Vamos falar assim, não vamos fazer gestos? Porque a coisa tá loucurada na prefeitura. Vamos alugar um espaço para fazer prefeitura, vamos comprar não sei o que lá para fazer prefeitura, vamos, né, essas coisas que a gente escuta aí, sabe? É cartão disso, é gasto com aquilo, sabe? Então a gente tem aí um furo e ele tem muitas colegas, né? Tem conhecidos, tem pessoas que gostam dele, eu acho que por ele ser carismático e, né, tranquilo de lidar, ele não é uma pessoa que assusta, não é arrogante, não é tranquilo, então eu acho que isso é positivo dele. Eu acredito muito na narrativa dele. Porém, a gente tem aí os pontos negativos. Dessa galera que ele conhece, muitos são do PT. E na rádio na rádio ele faz conteúdo de esporte, né? Mas na TV, ele se agarra muitas vezes no Lula e só falta colocar no pedestal. Tipo, pra mim, Rayane, e aí é uma opção, e uma escolha, e uma definição minha, PT não dá. Não dá pra aguentar. Não dá pra aguentar PT, não dá pra aguentar a esquerda, não dá pra aguentar esse sensacionalismo, sabe? Então, trabalhar com quem tá no PT não dá. Imagina só, o tanto que demorou a cidade pra se livrar do PT. E agora a gente vai daí eleger um cara que vai colocar o PT a assumir ali secretarias, sabe? E olha, que eu já ouvi, né? Porque você sabe, né? Eu sou da meio político, então eu caminho por tudo, eu ouço muitas coisas. E que eu saiba, as maiores lideranças do PT não estão com ele. Então, aí tu tem ali um instituto do PT só pra queimar o teu filme. É que nem eu digo, poxa, se tu vai se abraçar em alguém, se abraça, sabe? Pega todo o time. Então, inclusive, eu não consegui compreender que falaram muito, né, que o vice do Guto seria do PT e, no fim, foi do MDB. Eu gosto muito da Sarica, tá? Da Sarica. Enfim, o sobrenome, mas a gente, você vai mandar, sabe? Eu gosto muito dela, acho ela muito carismática, muito acolhedora, mas eu não sei se seria a melhor opção, porque a gente tem uma questão, que é outro ponto negativo, sobre verba. E o PT, de bem ou mal, ele tem um pouco mais de verba do que o MDB. Embora que eu me preocupo muito com a questão de como eles vão fazer campanha, porque eu acho, isso eu não parei para estudar, mas eu acho que não tem repasse de fundo eleitoral. Porque esse ano temos eleições ordinárias. Então, toda a função de fundo eleitoral, todo o orçamento, ele está planejado para ser entregue para candidatos ao governo, ao Senado, a deputados. Não tem como um partido dar um pouquinho lá para uma campanha municipal de um município só.
sabe? Então eu acho que vai faltar muita verba, muito recurso. E daí nisso, já se falamos da estrutura. Porque aqui quando a gente fala da Michelle, que eu tava escrevendo antes, a gente sabe como é que é Viamão, né? A gente sabe que provavelmente vai ter férias coletivas ali, final de março, início de abril. Férias coletivas, do nada. Isso acontece, tá? Isso todo mundo já viu acontecer. Então ela vai ter uma galera legal na rua, sabe? O Guto vai ter aí quem? Meia dúzia de gente, sabe? Então isso daqui me preocupa. E eu acho que esse é um ponto negativo. Agora, por fim, temos o Bonato. Que nem eu disse no meu vídeo do Instagram, falem bem, falem mal, gostem do cara, não gostem do cara. O cara dá show. O cara tá aí o tempo todo que ele se elege, ele coloca o nome dele à disposição, ele ganha. E a cidade tá acostumada. Aqui a questão de pontos positivos. Cara, ele tem recurso, eu não tô com material aqui, mas, poxa, lá na São Lucas, onde eu resido, a gente já recebeu ali documento com prestação de contas, com obras, com ideias, quem ele é, então ele tem estrutura, né? E ele sabe fazer campanha. Se não soubesse, não era deputado. Não foi prefeito 2 vezes na cidade, né? Não colocou outros 2 prefeitos na cidade. Então, eu achei bem legal, me mandaram um vídeo de uma fala dele na convenção, que ele assumindo, olha, a gente fez campanha pro prefeito, né, que foi cassado, mas nós erramos. Eu achei bem congruente essa fala dele. Porque as pessoas podem se questionar, ué, mas a esposa do cara é candidata e o cara foi candidato dele, sabe? O que houve aqui? Houve uma ruptura, houve uma separação aí de amizades. E ele tá assumindo que ele investiu numa pessoa errada pra prefeitura da cidade e que ele, então, por isso, está voltando pra cidade pra colocar ordem na coisa. E bem ou mal, aí a gente vai o segundo ponto positivo, ele sabe fazer gestão. Ele sabe fazer gestão. Porque o que era Viamão em 2010, em 2013, era uma cidade totalmente esquecida, afundada no meio da poeira. A gente tinha o quê? Asfalto na 040 e no centro de Viamão. Não tinha asfalto na Bento Gonçalves, a rua aqui do escritório. Sabe? Então, bem ou mal, ele fez algumas coisas. Quando a gente fala de creche, educação infantil, não existia. Tinha uma creche. Se alguém tiver aí dados diferentes, me avisem. Mas ali 2006, 2007, 2010, esses anos aí, que era o tempo de PT, não tinha uma creche. Uma creche, sabe? Então, educação para a primeira infância não existia, né? Então, a gente vê aí que ele traz aí uma movimentação de fazer escolas, uniformizar a criançada, né? Então, eu acho que, bem ou mal, ele fez algumas coisas, né? A gente vê a questão de empresas vindo para Viamão, né? Período aí vem Atacadão, vem a Van, até não foi na gestão dele, né? Esquece, gente. Mas enfim, antes disso vem outras empresas, né? E bem ou mal, tava tudo ali meio articulado. Então eu vejo aqui, ó, que ele tem estrutura, ele sabe fazer campanha, ele tem ali uma questão de gestão. E outro ponto positivo, vamos pensar. Eu sempre digo, né, que quem tem uma família bonita tem tudo, né? Embora todos os candidatos tenham uma família, a gente sabe que a família da primeira candidata não é nada exemplar. Do Guto eu acho perfeita a família dele. Do Bonato, ela é muito bonita também e tem uma coisa muito legal e diferente que eu gostei, assim, de toda essa galera aqui eu só sigo o Guto, tá? Mas o Bonato eu comecei a seguir a esposa dele. E, gente, sabe aquela coisa? Por exemplo, assim, eu me orgulho de pensar que temos uma mulher candidata à prefeitura, embora eu não concorde com o posicionamento, né, familiar dela. Mas o Bonato tem uma esposa auxiliadora, né? Pra nós que somos cristãos e acreditamos, né, em toda a questão do papel do homem e da mulher, pra mim, isso daí é uma coisa, assim, diferencia ele da galera. A esposa dele fala sobre política, ela dá a opinião dela, ela tem uma postura legal. Ela tem uma postura de primeira dama, assim, ó, impecável. Então, bem ou mal, isso ajuda na campanha. Porque, por exemplo, eu, Rayane, vejo como, inclusive, já vou anotar aqui, um ponto fraco do Bonato é ele ser meio distante. Eu acho ele distante. Eu, Rayane, estou no meio político desde 2013, assim, com consciência, vamos dizer isso. Com 2012, 2013 ali, até um pouquinho antes, na real. Nossa, eu tô na política muito tempo. Mas assim, tô na política, né? Daí vocês estão pensando assim, sim, Rayane, tu era uma criança levada no colo. Não, não era isso. Eu gostava de estar no meio dos partidos. E eu acompanhava meu pai em algumas coisas. Meu pai concorreu uma vez só, na vereadora, em 2014. Ou 16, acho que foi 16, 2016, fez ali 100 votos, mas muito antes disso, né, ele sempre foi diretor da CDL, essa coisa toda. Então, eu sempre estive no meio de pessoas adultas, sempre gostei de estar. E eu, até hoje, eu nunca vi o Bonato, nunca vi o homem, sabe? Eu lembro quando eu estudava em escola pública, na primeira semana de aula, o Alex Buscaini, que foi prefeito do PT, ele ia nas escolas entregar material pra galera, sabe? Então, eu acho que isso daí é legal, que nem, por exemplo, eu odeio o PT, mas eu acho legal o Alex. O Alex é um cara, assim, muito querido. E daí, então, a gente vê, assim, daí em contrapartida o Bonato, que eu nunca vi, sabe? Eu nunca sentei na mesa com ele pra conversar, então eu não sei. Eu tenho uma visão dele como um cara distante, só que daí vem a questão.
A esposa dele é uma querida. Quem segue aquela mulher fica assim, gente, parece muito próxima, muito querida. Então, assim, quando vê eu não gosto do Bonato, mas eu acho legal a esposa dele e acabo votando por ser da família. Entende? Então, ter uma pessoa assim, do lado, isso daí é muita vantagem. Eu poderia falar aqui, vou colocar aqui, ó. Não tinha colocado, inclusive, no vídeo lá do Instagram, mas vou colocar aqui. Uma das qualidades do Bonato é ter uma família unida, uma família legal. E a gente vê aí, o sobrinho dele foi vereador, o filho dele é vereador, a esposa aparentemente não gosta de se envolver com a política, mas fala de política muito bem, então eu acho isso legal. No Instagram, eu falei sobre a questão dele saber fazer campanha, né, isso ser um benefício, né, e saber fazer gestão. E aqui, bem ou mal, eu falei que ele tem estrutura e ele sabe, né, organizar as coisas. Mas olha só uma questão muito importante também que eu tava analisando essa semana. Viamão tem aí 3 deputados estaduais hoje eleitos. Viamonenses, né? Viamonenses. Porque bem ou mal, fale bem ou fale mal do Bonato, ele é o único deputado que tá trazendo coisas pra cidade. Porque teve gente que caiu aqui em Viamão, pegou uns votos, se elegeu e não apresentou um projeto, não apresentou uma emenda, sabe? Então, é de se questionar, sabe? O único que parece bairrista, inclusive eu tava dando uma olhada assim no Divulga Cândido dos candidatos pra ver quem tinha ensino superior, quem tinha questão, como é que era a questão de patrimônio, sabe? Até pra ver, né? Se o cara tem um patrimônio legal, tipo, tem a sua casa, seu carro e um valor econômico ok, dá pra ver que é alguém que sabe administrar alguma coisa, né? Agora, se tu vê um candidato que não tem nem onde morar, aí tu já se questiona, será que ele vai saber lidar com uma cidade? Né? Então, olhando o Divulga Cândido, eu vi que o Bonato, ele nem é natural daqui. Ele é natural de Santa Catarina. É uma cidade com um nome muito diferente que eu não lembro agora. Mas eu fiquei, caramba! Ele é tão bairrista, porque, tipo, todas as emendas que eu vejo, assim, projetos, que nem, hospital regional, eu acho que é um sonho, tá? Eu acho que é uma ilusão, mas eu, Rayane, aqui, que nunca tive cargo político nenhum. Mas, cara, ele pega e diz, não, o hospital regional vai ser em Viamão. Regional. Se é regional, é da região. Eu imagino que, tipo, região metropolitana. Por que o hospital regional não é em Canoas? Não é em Alvorada? Não é em Cachoeirinha? Por que ele é em Viamão? Porque tem um cara lá na Assembleia dizendo que vai ser em Viamão, sabe? Então, isso daí eu acho bacana, sabe? Que eu não vejo nos outros candidatos, né? Nos outros deputados, né? Nada a ver aqui com os candidatos, tá? Tô falando sobre deputados. Então, isso eu acho legal. Agora, outro ponto negativo, tá? Não vou ficar aqui só enchendo a bolinha, né? Eu falei sobre a distância, né? E essa distância, algumas pessoas dizem que ele é arrogante e tudo mais. Aquela coisa, não sei, não conheço, né? E eu sou o tipo de pessoa que até eu conhecer a pessoa, eu não afirmo o que ela é. Eu só posso apontar evidências e falar o que falam. Mas um ponto aqui que falam muito também é a questão dele ser o dono da cidade. O dono da cidade. Aí falam, porque assim imperou um coronelismo, e isso conversa muito com a distância dele. Porque ele usa as pessoas, porque ele, sei lá, não cumpre com acordos políticos, porque ele manipula os partidos, ele manipula os candidatos, ele manipula os políticos. Falam muito disso dele. Que nem eu digo. Eu não sei, porque eu não conheço, eu nunca estive em nenhuma coligação com ele. Então eu não tenho como falar isso. Mas que Viamão, e eu sempre brinquei, eu tenho usado esse termo coronelismo, porque a galera usa, sabe? Mas eu expliquei uma vez lá pra minha escola de políticos, né, lá no Renova, em São Paulo, como que era Viamão. E eu disse assim, Viamão parece um sistema feudal, onde tem o senhor do feudo e a galera lá que é meio que comandada, meio que administrada. Por quê? E isso é uma coisa que eu sempre falo nas minhas redes sociais, principalmente em período de campanha. O vereador não é amigo de prefeito. O vereador não tem que fazer as coisas que o prefeito manda. Ele tem que fiscalizar o prefeito. Só que daí tu não pode ser um vereador que tá pedindo cargo pro prefeito, porque senão tu vai ficar com o rabo preso. E eu vejo que talvez as pessoas falam muito, porque é coronelismo, ele que manda em Viamão, ele que é o dono da cidade, ele é dono de todas as empresas, ele é dono de todas as ruas, ele é dono de não sei o quê, e ele usa os políticos, ele manipula os políticos, ele não deixa as pessoas votarem como quer. Mas quem que deu esse poder pra ele, né? Tipo, se tu é um vereador vendido, tu não pode reclamar que alguém manda em ti, sabe? Então isso daí é uma coisa que tá um ponto negativo aqui, mas é aquela coisa que eu digo. Não conheço, então não posso afirmar que seja assim. Outro ponto negativo aqui que eu vejo também é que realmente, assim, as pessoas falam muito, porque é dona de Viamão, não sei o que lá, e coronelismo. Tá, isso é um ponto. Mas a questão dessa eternidade no poder e na cidade, e agora tá retomando de novo a candidatura. Eu não sei, sabe? É porque eu tô nesse pique agora de, gente, quem sabe vamos largar da política e viver da nossa arte na praia. Mas eu me questiono muito sobre essa. Será que ele é tão bairrista assim? Será que ele ama tanto Viamão? Porque, que nem eu digo, né? Eu brinco sempre, Viamão é meu país. Eu cresci aqui, eu vivi aqui, provavelmente eu vou morrer aqui. Né? Então, eu gosto muito da nossa cidade. Eu quero ver essa cidade desenvolver, eu quero ver essa cidade crescer.
será que o Bonato é assim também? Eu fico me questionando, sabe? Porque ele é um cara tão distante, pelo menos ao meu ver. E eu me questiono, sabe? Mas o maior, na verdade, isso daqui que eu tô falando, tudo complementa as outras coisas, né? Mas o maior ponto negativo aqui nessa situação, e até de certo modo conversa com esses pontos, é: será que ele não sabe os limites dele? Porque ele era deputado. Aí ele viu essa situação aqui de Viamão, disse: bem, vamos tentar expulsar lá a galera do PSDB, que é o meu partido, tomaram conta. Aí ele conversou com a Aécio Neves. Eu gosto disso, na verdade, tipo, tu conversa com as pessoas maiores, né? Tu não fica aqui na ralé, vai lá na galera. Eu acho legal isso. Mas ao mesmo tempo, poxa, daí conversou lá com a Aécio Neves pra tirar a galera do PSDB aqui de Viamão, não conseguiu. Aí trocou de partido. Tipo, sabe aquela coisa, tipo, tô indo numa igreja, mas ninguém me cumprimenta, então eu vou trocar de igreja? Parece isso, sabe? E daí, teve a resolução, uma resolução que disse, tem que estar afiliado no partido pelo menos 6 meses. Ele não tá afiliado nem um mês direito. E ele, não, vou concorrer igual. Tá, liminar. Eu me questiono, poxa, será que não tá forçando demais? Será que não tem que se preocupar com a sua campanha para deputado estadual? Ou pensar em novos voos e ir para deputado federal? Tipo, tem que cuidar das palavras que eu falo aqui no YouTube pra não cair meus vídeos, mas que obsessão é essa por Viamão, sabe? Então, hoje, né, o Bonato, ele tá concorrendo com uma decisão judicial que tá permitindo, é uma liminar. Ele fez isso anteriormente, ele fez isso lá em 2020, quando ele não tinha as contas dele prestadas, eu acho que era isso, né, as contas dele não tinham sido aprovadas, e ele fez uma liminar, ele concorreu, ele ganhou as eleições e assumiu. Mas, nesse caso, é muito material, sabe, não material de dinheiro, que eu fiz assim, pode parecer, né, é muito material no sentido, é uma lei específica, tá escrito 6 meses de filiação, ele não tá nem um mês. Tipo, não é sobre uma coisa flexível, como uma prestação de contas, né? Porque para os leigos, essa coisa de as contas foram negadas, isso daí é articulação política, tá? Isso daí é bem mais ou menos essa coisa aí, enfim. Então é isso, hoje ele concorre numa liminar, e isso, pra mim que sou jurista, me traz insegurança. Será que se ele ganhar as eleições, ele assume? E se ele ganhar as eleições e a decisão no final for contrária? Vai ter outra eleição em Viamão? Vai assumir o segundo colocado? Sabe? Isso me preocupa, sabe? E então, eu quis compartilhar esse vídeo com vocês assim. É um bate-papo, eu escrevi aqui, ó, com vocês, tá? Aqui eu coloquei os meus princípios, né? A fé no topo, acabei não falando, mas vocês sabem, né? Fé pra mim é tudo, então, onde não entra Deus junto, nem conversa. Mas eu tô hoje insegura. Muitas pessoas falando aí que não sabem em quem votar, e eu concluo esse vídeo dizendo, eu também não sei em quem votar. Desses 3 candidatos aqui, 2 me chamaram pra participar de campanha e coisa, não os candidatos diretamente, tá? Um até sim, mas enfim. Tive oportunidades, tive espaço, mas eu não tomei posição. No momento, eu escolho me abster e estudar melhor. E ver como é que vai ser o caminhar das propostas, se vai ser só briga, se vai ser só bate-boca, ou se vão apresentar soluções, não lista de sonhos, soluções. E com certeza as companhias vão pesar muito na minha escolha, porque tem companhias aqui nessa galera que é inegociável. A outras dá pra gente fazer assim e ir, porque afinal a gente tem que votar em alguém. Então, encerro esse vídeo dizendo para o viamonense, vamos ter fé, vamos pensar que qualquer um que assumir vai ser só aí 2 anos, né? E a gente consegue fazer uma escolha melhor em 2028, se Deus quiser. E que Deus abençoe a nossa cidade, porque ela tá precisando. Porque a gente tá meio que num barco meio que furado, gente, né? E a gente tem que ver como que vai ser a cidade e essa mobilização toda, que tá difícil. Lembrando que se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreve, curta e olha aí os outros vídeos do canal, tem bastante conteúdo legal. Aqui eu falo muito sobre desenvolvimento pessoal, sobre a nossa essência. Tem umas playlists minhas sobre livros, tem playlists sobre desjuridicando algumas questões, assim, do direito. Então, você pode assistir aqui alguns vídeos, pode me acompanhar no Instagram, Raiane Guterres, e até a próxima.